Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Vamos começar nossa aula, finalmente. Estava esperando aqui alguns minutinhos, porque parece que alguns colegas, alguns alunos estavam com uma dificuldade de entrar ou de ingressar. Nós estamos com... Eu estava verificando aqui agora, inclusive, pelo AVA, e me parece que os links não estão disponíveis. Eu vou ter que depois atualizar isso para facilitar o início das aulas. Mas tá bom, estamos agora aqui com alguns dos colegas já devidamente inseridos na sala. Vamos começar então mais uma das nossas aulas, acho que nossa terceira aula de teoria da argumentação. Então, vamos dar sequência nas aulas anteriores, né, nos temas que nós estávamos discutindo na aula passada, e retomando aí alguns pontos, vamos avançar um pouquinho aí mais na nossa matéria, nossa disciplina. Deixa eu já abrir aqui. E aí nós já vamos dar início, então, retomando aqui os slides. Vocês estão ouvindo bem aí? Essa é aquela pergunta clássica, né? Estão ouvindo bem? Se a imagem está chegando correta? Bom dia, professor. Estamos sim. Bom dia. Tudo bem? Ó, se vocês quiserem, pessoal, eu tenho falado isso nas aulas, nas outras turmas, tá? Se vocês quiserem deixar suas câmeras ligadas e tudo mais, não tem problema, viu? Acho que até o semestre passado havia uma recomendação para não deixar a câmera ligada, essas coisas assim, por conta do risco da conexão não ficar muito boa. Mas nas últimas aulas eu tenho dito aí para o pessoal, pode deixar a câmera ligada, não tem problema nenhum. Pelo contrário, né, a gente fica agora, como nós vamos ter praticamente todo o semestre com essa realidade aí, né, de aulas virtuais, né, a gente precisa pelo menos nos aproximar ao máximo possível, ter a sensação, né, pelo menos, que nós estamos dentro de uma sala de aula. Não eu ficar olhando aqui sozinho para a tela do computador sem ver a reação e sem conseguir perceber, né, como que a minha aula está chegando para vocês aí. Eu sei que, enfim, né, nós estamos agora aqui em 11 colegas, né? O recomendável é que antes de começar as aulas, né, cada um de vocês tenha um preparo para isso, tem um local específico para as aulas, né? Enfim, em casa, eu sei que não é todo mundo que pode, às vezes, ter um local, né, reservado para isso, uma sala específica para isso, mas quem quiser e quem puder, né, deixa aí a câmera ligada, vamos ter uma interação maior, inclusive eu vou falar sobre isso, já que nós estamos dentro desse tema, né, que é comunicação, linguagem e tudo mais, né? Então, né, não fica... Se possível, né, e se quiserem também, claro, façam dessa maneira. Eu acho que ficaria muito mais interativo. Eu falei isso anteontem, né, para uma turma, na verdade, nem aqui da Anhanguera, lá da Unifiel de Osasco. Quando eu falei isso, todo mundo já ligou, todo mundo já estava preparado e todo mundo ligou as câmeras e ficou muito melhor, acho. Né, fica uma coisa muito mais dinâmica, eu acho, inclusive, né, a sensação da gente realmente estar falando numa sala de aula. Talvez eu esteja pegando vocês, vamos lá, de meio que desprevenidos, né? Mas vamos pensar nisso nas próximas aulas. Bom dia, professor. Eu não ligo porque eu sou feio demais. Como que é, Raimundo? Eu não ligo porque eu sou feio demais. Então, né? Mas coloca uma máscara, então, né, Raimundo? É que agora, depois da máscara, esconde tudo, né? Põe a máscara, né? Hoje em dia, a desculpa é essa agora, né? Estamos em pandemia, põe uma máscara que não tem problema. Não, mas é brincadeira. É realmente assim, né? Quem quiser, quem ficar à vontade, não tem problema. Se a gente tivesse na sala de aula, como é que faz? Não teria como escolher, né? Enfim. Até tem um pessoal que também fez uma brincadeira também na outra turma, né? Aí o pessoal chega de toalha, né? Só de camisa, sem camisa,
enfim, né? É complicado isso daí também, né? O fato de a gente estar em casa ou estarmos num ambiente mais íntimo, né? Na intimidade das nossas casas, também às vezes cria uma certa dificuldade também, né? Mas é como eu falei, é Eu uma questão de estar esqueci. preparado. Da outra vez eu esqueci numa aula de um professor assim, dá para ver seca lá com a camisa. Eu falei, esqueci que eu estou em casa. Pois é, já estão circulando aí os mais diferentes, né, situações aí das pessoas no seu dia a dia, né, mas pode acontecer situações às vezes até um pouco, né, complicadas, né, situações de, a pessoa esquece a câmera ligada, às vezes esquece o microfone ligado, e são as novas realidades da pandemia. O que está acontecendo é isso daí, né? Outro dia mesmo, durante uma audiência, né, o desembargador foi falar alguma coisa lá, xingou, falou um palavrão no meio da audiência. Teve uma outra situação agora essas semanas aí que me mandaram, né, durante uma audiência também no tribunal, o desembargador lá com a caixinha de doce, né, dando chocolate lá para os funcionários, aí chega para a secretária, coloca o chocolate na boca da secretária, aquela intimidade toda, e o pessoal ali acompanhando toda essa situação, né? Então, também tem que tomar um pouco de cuidado, tem que estar um pouco prevenido com relação a isso. Mas, vejam só, não tem problema nenhum, né? Você ter um espaço aí, quem quiser, como eu já disse, né? Até agora eu falando aqui, ninguém ligou a câmera, ninguém está preocupado com isso. Só o Raimundo que se justificou aí, né? Mas tudo bem, vamos lá. Eu vou ficar olhando aqui, ó, para Lacerda, é um I. O Douglas Alves é uma carinha, só um desenho aqui. O Raimundo é o Raimundo Gomes, né? O Alex é só a letra AG. Depois eu até posso mandar esse print para vocês aqui. A Patrícia, o Jorge, a Rode, a Ingrid, Luiz. Só tô vendo aqui uns desenhos, mais nada, né? Então, beleza, vou fingir que eu tô vendo vocês aqui, não tem problema. Bom Mas dia, vamos lá. professor. Pois não. Sou novo aluno da turma. Ah, você quem que é? Qual que é seu João nome? Marcos. João Marcos. João Marcos, seja bem-vindo, João Marcos. Primeira Obrigado. aula, então? Positivo. Primeira aula, beleza, vamos. Aí, ó, João Marcos aí, o João Marcos está chegando e já está atendendo aí as minhas solicitações. Beleza, pelo menos João Marcos eu estou enxergando agora aí. Seja bem-vindo, então, João Marcos. Tranquilo, vamos começar, Obrigado. então. Como é o primeiro dia aí, João Marcos, nós já vamos dar uma sequência. Aí, Raimundo, pô, falou que era feio aí, ó, tá todo elegante aí, com óculos. É isso aí, ó. É isso aí. O pessoal vai tomando coragem, hein? Pô, agora eu consigo enxergar pelo menos as caras aí, os rostos de vocês, como se estivesse numa sala de aula, né? A ideia é essa, a gente sair do nosso com o nosso quadrado aqui, né? Ficar só essa tela aqui, enfim, né? E tendo um pouco mais de interação, acho que isso facilita bastante, né? Depois, claro, como eu estou falando, né? Nós estamos vivendo essa nova realidade. Com o tempo a gente vai se adaptando, né? Hoje, talvez, assim, de última hora, a gente tem que, né? De última hora, ninguém está muito preparado para isso, mas vamos pensar para as próximas aulas. Não, tem um cantinho aqui da minha sala, é uma parede, sei lá, uma parede branca, uma parede um pouco mais neutra, eu consigo montar um espaço melhor, né, para essas aulas, e assim vai ficando mais até um pouco, de uma maneira até um pouco melhor, né, a forma como a gente vai transmitindo as aulas, e vamos tendo essa participação. Daqui a pouquinho eu vou falar, inclusive, sobre isso também, tá? Aproveitando que o João Marcos está chegando hoje, está chegando aí na primeira aula, né, participando dessa nossa primeira aula, eu vou aproveitar para dizer que, sendo a terceira aula, nós temos já uma sequência, né? Então, João Marcos, quando você depois for lá no AVA, né? Já ouviu falar do AVA? Sim. Ambiente virtual de aprendizagem, né? Isso. Depois você,
né, volte, tenta retomar lá as aulas anteriores, que essas aulas aqui que estão sendo gravadas vão ser disponibilizadas a partir dessa semana, tá bom? Estava com problema até então, essas últimas semanas estava com uma certa dificuldade de baixar essas aulas, de salvar, de fazermos aqui a formatação dessas aulas, e a partir dessa semana todas as aulas anteriores, as 2 aulas anteriores, estarão disponíveis, tá? Então você pode acessar lá depois, se quiser, assistir e retomar aí os temas, né, e a sequência das aulas anteriores, tá bom? Isso vale para os demais também, que já estavam assistindo às aulas, se quiserem, né, para poder fazer uma revisão, assistir novamente, para tentar pegar a sequência do que estávamos falando anteriormente. Acho que com isso facilita também a sequência que nós estamos dando na disciplina. Tá bom? Ok. Nós temos o livro também, né? Então, para quem estiver seguindo aí pelo livro ou pela apostila, conforme vocês preferirem chamar esse texto, né? Mas vocês vão poder acessar também pelo AVA, ou provavelmente já devem ter recebido cópias aí dos colegas. Se não receberam, depois me avisem, né, que eu tento disponibilizar para vocês. E para quem estiver acompanhando pelo livro, nós estaremos aí entre a sessão 1.2, já passando para 1.3. É basicamente esse o ponto da matéria que nós estamos trabalhando, tá? Mas basicamente estamos ainda falando das chamadas teorias da comunicação. Eu até coloquei aqui hoje, né, aula 3, teorias da comunicação, como se estivéssemos continuando, né, as teorias da comunicação, e é disso que nós vamos falar hoje. Mas eu vou voltando aqui, ó, e até para a gente poder aproveitar também a sequência, para quem está acompanhando, né, para quem já está acompanhando e para quem já está chegando agora, para ter uma ideia do que nós estávamos falando nas aulas passadas, né? Basicamente, nós temos estamos trabalhando com essa linha geral de tema, né? Linguagem, comunicação e direito. O que tem a ver, qual que é a relação que existe entre linguagem, teoria da linguagem, teoria da comunicação e direito, né? Então, estamos falando das teorias da comunicação, estudo da comunicação. Vimos, né, que as primeiras teorias, né, as primeiras iniciativas de se estudar a comunicação surgiram a partir do momento que se criaram as chamadas tecnologias da comunicação, né? Porque uma coisa é evidente, o ser humano ele se comunica, não só o ser humano, os animais de um modo geral se comunicam, né? Na aula passada eu até coloquei as abelhas, né? As formigas, os insetos têm mecanismos de comunicação, os animais têm mecanismos de comunicação, né? Vai chegar um momento aqui que vocês vão conhecer o Yoda. O Yoda é o meu cachorro, está aqui do lado, daqui a pouquinho começa a latir, ele começa a fazer, né, um barulho aqui em casa, e está se comunicando de alguma maneira, né? Nem que seja por latido, ou quando um cachorro ataca alguém, morde, rosna, o que ele está fazendo ali? Ele está mostrando, né? Está tentando se comunicar de alguma maneira, está se defendendo, alguma coisa do tipo. Né? Então, os animais, nós como seres humanos, como animais, nós nos comunicamos, né? Nos interagimos por meio de algum tipo de linguagem, algum tipo de comunicação, né? Então, isso faz parte da nossa natureza. Agora, nós já nascemos, né, nos comunicando de alguma maneira, né, passamos a vida, toda a nossa vida, toda a nossa existência, né, de alguma maneira nos comunicando. Agora precisamos entender de que modo que isso se dá, né? Precisamos entender como que as teorias explicam esse fenômeno da linguagem e da comunicação, porque nós precisamos e dependemos dela. E aí que entra a questão do direito, né? O nosso campo de atuação, que é o campo jurídico. Vocês aí, né? Todos nós aqui estamos inseridos num curso de direito. E no curso de direito, nós não podemos nos restringir, né? Não podemos ficar restritos aqui apenas a estudar e a
refletirmos matérias ou temas específicos do direito. Não adianta nada eu decorar, por exemplo, e saber, né, tudo de direito penal, tudo de direito civil, tudo de direito constitucional, a parte teórica dessas matérias. Não adianta eu vivenciar e ter uma experiência na atuação dessa área, qualquer que seja a área do direito, né? Penal, civil, administrativo, constitucional. Se chegar um momento de eu precisar falar sobre isso, né? Ou se chegar no momento de eu estar numa audiência ou no tribunal do júri, que daqui a pouquinho eu vou exemplificar aqui, e eu não conseguir passar isso, comunicar, né? Expor isso perante um juiz, perante um outro colega advogado, ou no meio de uma palestra, ou como eu estou fazendo aqui, dando aulas, né, de direito. Uma coisa é eu ser estudante de direito, como vocês agora são estudantes também, eu também sou sempre estudante, estou sempre estudando, né? Outra coisa é eu saber aquela matéria, ou eu entender daquela matéria e ter que comunicar essa matéria, explicar essa matéria, né? Então, isso para a gente entender a importância do estudo da linguagem, do estudo das teorias da comunicação, e é isso que nós estamos fazendo aqui desde o primeiro dia da nossa aula, né? Então, nós vimos que uma primeira teoria foi essa, chamada de modelo teórico da informação, ou modelo informacional. Uma das primeiras teorias, vocês podem ver aí, né? Esses autores, Shannon e Weaver, do livro Teoria Matemática da Comunicação, né, que foi escrito aí, uma das primeiras formas de se teorizar sobre comunicação, datado da década de 40, aí, né, ou seja, começo do século XX. Era uma teoria mais simples, né, e ela basicamente partia dessa ideia de que comunicar é transmitir uma informação, não tinha muitas preocupações com outras funções da comunicação. O foco dessa teoria é o meio, né? Ou seja, o aparelho, como que se comunica, né? Não o que se comunica, não por que se comunica. A pergunta era como? Como que eu posso fazer para uma mensagem chegar para uma pessoa, né? Qual é o meio, qual é o aparelho, qual é o instrumento que eu consigo fazer com que as pessoas se comuniquem de uma maneira clara e objetiva. Era esse o ponto, né? Por isso, aqui a figura do telégrafo, né? Que eu já falei tantas vezes. O telégrafo foi o primeiro aparelho a longa distância, né? A longas distâncias, que conseguiu fazer isso, com que uma mensagem fosse transmitida para uma outra pessoa, né? E fizesse com que a mensagem chegasse de um ponto A a um ponto B, né? De uma maneira clara, objetiva e técnica, né? Onde se conseguia dominar, então, essa teoria da comunicação. Antigamente, então, antes do telégrafo, ou você usava uma carta, né? Enviando ali pelo correio. Imaginem, né? Você está lá, está morando no Brasil e tem uma pessoa, um parente, uma namorada, um marido, uma mulher que mora do outro lado do mundo, sei lá, no Japão, né? Então, para você se comunicar com essa pessoa, enviava uma cartinha, ia demorar aí, sei lá, meses, né, para aquela mensagem chegar para a pessoa. Às vezes você, sei lá, se você tivesse ali numa época de pandemia, naquela época, a pessoa mandou a carta, morre no meio do caminho, a pessoa nem já recebe a carta, nem sabe que a pessoa está morta, né? Ou seja, o tempo muitas vezes ele é muito precioso em relação a isso. Quando se cria, então, uma tecnologia de comunicação, aí sim, né, as coisas começam a mudar de uma maneira bem radical em relação a isso, né? Então, por isso, essa primeira teoria, ela tinha como primeira, a principal, né, preocupação dela era esse meio de transmissão das mensagens, né? Depois, já na década de 70, né, aí já, claro que vão surgir diversas críticas, né, a esse modelo inicial, e a principal delas é que essas primeiras teorias, elas ignoravam ou esqueciam, não se preocupavam com o fato
de existirem, né, dois sujeitos ali se comunicando, duas pessoas se comunicando. Então, a questão aqui das novas teorias da comunicação foi dizer que a comunicação não é isso aqui que nós estamos vendo. Comunicação não, os sujeitos não são máquinas, né? As pessoas não se comunicam porque elas são um objeto, não são uma coisa. Não, as pessoas elas têm história, elas têm uma cultura, né? Inclusive a própria língua, ela varia, ela muda, ela se modifica conforme a cultura, né, em que a pessoa vive. A língua, e a linguagem e os meios de linguagem são os mais diversos possíveis. A sociedade ela é diversificada, né? Nós vivemos uma sociedade diversificada, né, multicultural. Então as pessoas elas têm histórias de vidas diferentes. Eu vou falar sobre isso hoje também. Elas têm ideologias diferentes, né? Modos de ver o mundo totalmente diferentes. E isso também tem que ser trazido para o campo da linguagem. É importante isso, né? Então, essas novas teorias, a partir da década de 70, começam a entender que existem diversas funções na comunicação. Comunicar não é só eu falar e a pessoa ouvir e acabou aí, né? Não, existe, na verdade, o que os autores vão chamar, né, de troca simbólica. É uma troca, né? E depois dessa ideia de troca, ela vai se transformar aqui numa outra expressão, que nós falamos também nas aulas anteriores, num diálogo, né? Por isso, vai se dizer que a comunicação tem uma essência, na sua essência, ela tem uma característica dialógica, interativa, né? Eu estou passando mais rápido porque nós vamos, daqui a pouco, já entrar no tema de hoje. Eu só estou, né, tentando lembrar alguns pontos importantes das aulas anteriores, né? E por conta dessa ideia de que a comunicação ela é dialógica, interativa, passa a se entender também que existem 6 funções, olha isso, né? 6 funções da comunicação. Não é uma única função, simplesmente transmitir uma informação. Não, tem um aspecto emotivo, referencial, porque eu tenho que considerar o contexto em que aquela comunicação está sendo feita. Há uma função conativa de você despertar na pessoa que está ouvindo uma determinada reação, né? Quando eu falo, a pessoa ouve, ela tem uma reação, né? Aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo falado. Por isso que eu pedi para as câmeras, pessoal, liga as câmeras aí, né? Poxa, nós estamos aqui numa aula, numa sala de aula. E na sala de aula eu preciso saber como as pessoas estão reagindo, né? Se eu estou falando, a pessoa está dormindo, se a pessoa está entendendo o que eu estou falando. A gente percebe isso, né, enquanto está se comunicando. Então é importante essa função conativa, porque quem fala quer saber como que a outra pessoa vai reagir. Se vai concordar, se vai discordar, né? E a forma como as pessoas se expressam demonstram isso, né? Demonstram essa reação. É a chamada função conativa, porque ela atinge a pessoa que está sendo ali, está recebendo aquela informação, né? E todas essas demais funções aí, função poética, né? A forma como a linguagem é dita, é escrita, é falada, função fática e metalinguística, né? Relacionadas também com o meio da comunicação e com o próprio código em que está se falando, que está se utilizando para a comunicação. Tudo isso, então, está nos temas das aulas passadas, né? E, eventualmente, vocês podem depois reverem as aulas. Para quem chegou um pouquinho depois aí, né, eu estava explicando que as aulas anteriores em breve estarão disponíveis, né? Pelo AVA, pelo canal do YouTube, vocês poderão acessar lá depois também para, se quiserem, rever as aulas, né? E fazer uma revisão do que já foi visto até aqui. Bem, hoje, então, começando agora realmente o tema de hoje, que nós vamos tratar, nós vamos falar de mais uma teoria
da comunicação chamada de sócio-interacionista da linguagem. Teoria sócio-interacionista da linguagem. Ela foi pensada, né, trabalhada aí por esse autor que hoje ele é bastante conhecido no campo da comunicação, né, o chamado Mikhail Bakhtin. Vocês vão encontrar várias referências a esse autor lá no livro, né, da matéria. E uma das principais obras escritas por ele foi esse livro aí, chamado Os Gêneros do Discurso, de 97, né? Então, comparando aí com os outros autores, já é uma teoria bem mais recente, né? 97, bem mais recente, é bem aí de apenas algumas décadas atrás aí, né? O que ele vai oferecer de diferente, né, com relação às teorias anteriores? Bem, basicamente, o nome da teoria já ajuda, né, a nós entendermos o que ele vai contribuir aí, né, para a teoria da comunicação e da linguagem. Sócio vem de social, né? Interacionista, dessa ideia de interação, de interatividade. Então, eu coloquei entre parênteses aí basicamente as palavras que nós usamos anteriormente, né? Então, o que é o ambiente social em que uma comunicação se vai dar entre duas pessoas? Nada mais é do que um ambiente também chamado cultural, né? Ou diferentes culturas, diferentes ambientes sociais, né? Então, só para a gente ficar nesse primeiro ponto aqui, se nós imaginarmos que neste exato momento nós estamos fazendo aqui uma interação comunicativa, né? Cada um de vocês aí, nas suas casas, ou eventualmente, sei lá, nos locais em que vocês estão aí assistindo a aula, eu estou aqui neste momento, aqui, né, neste quartinho, aqui nesse meu escritório aqui de casa, tentando estabelecer com cada um de vocês, alunos aqui do curso de Direito, um ambiente social, né? Embora a gente não esteja no mesmo ambiente, mas estamos aqui numa sala virtual, socializando, interagindo nessas nossas aulas, né? A interação, daqui a pouco ela pode ser maior, daqui a pouco alguém faz uma pergunta, faz uma consideração, e é assim que a comunicação vai se dar, né, neste ambiente aqui específico de uma sala de aula virtual ou online, né? Ou, para quem prefere também, as chamadas lives. Eu tenho chamado as nossas aulas de lives da quarentena, né? O que nós agora é como nós temos tido as nossas aulas, basicamente dessa maneira, né? E, obviamente, de preferência, né, ou às vezes até mesmo de uma maneira natural, né, essas comunicações ou essas interações, elas são feitas por meio de uma lógica dupla, né? Lógica dupla ou dialógica, porque a comunicação ela se dá entre pelo menos duas pessoas, né? Quem fala e quem ouve, né? E por isso essa teoria sócio-interacionista, agora o foco dela serão os falantes, ou seja, as pessoas, os sujeitos, né, que se interagem. As teorias anteriores, elas já tinham, de uma certa maneira, tratado disso, né? Ou seja, a comunicação, ela não se dá entre aparelhos. Por exemplo, nós falamos pelo celular, né? Nós podemos pegar um aparelho celular, um smartphone, e nós nos comunicamos, né? Agora, a gente não pode esquecer que por detrás do aparelho existem pessoas, né? Embora existam robôs que falem, que se comuniquem, né? Quando você liga, por exemplo, numa operadora, eu quero falar com a minha operadora do celular. Primeiramente, é um robô que atende você, né? Não é uma pessoa. Tem lá um programinha já, né, estabelecido, você vai apertando as teclas e vai se comunicando ali com aquele robozinho que está ali te atendendo. Mas depois, se você avança muitas vezes no problema que você precisa resolver, aí alguém atende lá do outro lado, uma pessoa realmente que vai falar, né? Mas o fato é que existem pessoas por detrás ou relacionadas com a comunicação,
né? E agora essas novas teorias elas vão se preocupar com isso, né? E principalmente essa teoria sócio-interacionista, porque as anteriores já falavam disso, né? Falaram de uma certa forma sobre isso, mas essa teoria especificamente, a teoria sócio-interacionista, ela vai chamar a atenção para um dos sujeitos que era meio esquecido até então, que estava meio deixado de lado, que é a pessoa que ouve, o receptor, o ouvinte, né? O indivíduo que está recebendo a mensagem, que eu vou chamar aqui agora, nesse primeiro momento, de ouvinte. O ouvinte, como vocês agora, vocês aí do outro lado aí da tela, em princípio estão como ouvintes, né? E estão recebendo aqui as informações que eu estou passando aqui como professor, como emissor aqui da temática. Em princípio, eu estou no controle agora, né? Do que está sendo falado, do que está sendo dito, mas vai chegar um momento que essa situação ela pode se inverter, né? Alguém levanta a mão e fala, professor, posso fazer uma pergunta? Né? Então percebam que quando alguém faz isso, levanta a mão ou pede participação aqui, já está saindo daquela posição passiva para uma posição ativa. E aí o ouvinte não vai ser mais quem está fazendo a pergunta, vai ser eu ou passar a ser o ouvinte. Então eu vou ter que prestar atenção no que a pessoa vai falar, qual é a pergunta que vai ser feita, qual a relação que essa pergunta tem com o tema que está sendo falado na sala de aula, para depois, então, eu dar uma resposta. Então, vejam, até então não havia essa preocupação, né, das teorias anteriores. Aqui, nessa teoria do Mikhail Bakhtin, o ouvinte, a pessoa que está ali participando da conversa, tem uma participação, ele tem um papel extremamente importante. Então, ele não é um papel passivo, ele não só ouve, ele tem que participar, ele tem que interagir. Por isso, o nome da teoria sócio-interacionista. Aqui, o que vocês estão enxergando aí? Né? Como eu digo, a gente tem que ter uma noção de como que essas teorias, como que essas disciplinas, como que essa disciplina, de um modo geral, ela se encaixa dentro da nossa área de atuação. Né? Aí, claro que é uma representação artística, né? Bem assim, estilosa, do que seria uma sala de audiência dentro de um tribunal. Né? Mais especificamente, isso aí simboliza um tribunal do júri, né? Que eu já citei como exemplos em aulas anteriores. Né? Aqui vocês podem enxergar aí nesse desenho, lá no fundo, né? Uma mesa, né? Ali central, em cima, inclusive, tem um crucifixo, né? Quase todo tribunal tem esse símbolo cristão aí do crucifixo, mas ali basicamente nós temos a figura do juiz, né, que normalmente é quem preside uma audiência de um tribunal do júri. Do lado tem ali os funcionários da justiça e muitas das vezes o Ministério Público, promotor de justiça, que fica ali sentado do lado do juiz, né? Isso já é um outro problema que mais à frente eu poderia voltar, né? À direita, a gente vê também uma outra mesa. Muitas das vezes, quem ocupa essa outra mesa à direita são os advogados de defesa, dentro do tribunal do júri. E à esquerda, a gente pode ver ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. São 7 jurados, né? Enfileirados ali, 3 embaixo, 4 em cima, que formam o chamado conselho de sentença no tribunal do júri. E ali no meio, a cadeirinha, sentado, muito provavelmente é o réu, o acusado, né, que está sendo julgado ali no tribunal do júri. E aqui, mais adiante, aqui nesse primeiro plano, a plateia que está ali assistindo o tribunal do júri. Como se nós estivéssemos aqui agora sentados, né, e assistindo ali à frente a plateia. Ingrid está com a mãozinha levantada, daqui a pouquinho você faz a pergunta, tá, Ingrid? Mas só para eu ilustrar aqui o que eu estou querendo dizer para vocês, que é o seguinte: nós estamos vendo aí um ambiente, né, um meio, vamos dizer assim, social, onde esse aspecto da comunicação e da linguagem será de extrema
importância, né? Para nós entendermos, inclusive, como funciona e como podemos simbolizar e exemplificar a nossa carreira jurídica, né? O Tribunal do Júri, na minha opinião, é o melhor exemplo. Assim, eu sempre vou voltar no Tribunal do Júri, e não é porque eu sou advogado e atuo no júri, né? Tem alguns casos de atuação no Tribunal do Júri, não é só por isso, né? O fato de eu ser um advogado criminalista e também atuar no Tribunal do Júri, mas porque todo professor de direito, se quiser citar um melhor exemplo, ou melhor exemplo a ser dado sobre o uso da linguagem da comunicação, é o Tribunal do Júri, né? Especialmente quando nós somos advogado de defesa, ou se também, mesmo quando a gente atua como assistente da acusação, né? Atuando ali ao lado do Ministério Público na defesa da vítima, o que nós temos que fazer é o quê? Basicamente, expor uma tese, né? A gente tem que expor uma tese, temos que defender uma ideia ali no Tribunal do Júri. Por exemplo, o meu cliente é inocente, o acusado ele agiu em legítima defesa, no caso de homicídio. Então você tem que expor essa ideia. Basta expor essa ideia? Não. Não basta eu chegar lá, fazer um discurso, né, em que as pessoas vão ouvir e não vão dar bola. Não. Não basta isso. Eu tenho que fazer esse discurso. E aqueles 7 que estão ali, os jurados, eles têm que me ouvir, então eles são os ouvintes, mas eu tenho que convencer esses jurados. Uma coisa é você falar, comunicar, outra é você convencer, né? Por isso, depois nós vamos chegar na teoria da argumentação. Qual é a melhor forma de você argumentar e convencer aquelas pessoas? No caso aqui, os jurados são o juiz, né? Agora, como eu disse, o Tribunal do Júri ele serve para ilustrar isso, mas eu poderia imaginar também uma outra situação, outro tipo de audiência, né? Em que eu tenho que convencer realmente o juiz, o magistrado, da minha tese, da minha defesa, ou das minhas argumentações. Então, essa teoria, ela foca nesse aspecto de quem ouve, justamente porque eu tenho que também saber quem são essas pessoas. Eu tenho que saber quem é que está me ouvindo. O que a pessoa está pensando? Enquanto eu estou falando, ela está pensando o quê? Será que ela está pensando na novela, no futebol? Né? Você tem que ter uma forma de manter a pessoa ali presa, né? O máximo possível, focada no que você está falando. Né? Qual é o ponto que você quer chegar? Qual é a técnica que você está usando para que elas compreendam o que está sendo dito? Né? Então, até aqui, até a aula de hoje, nas 2 aulas anteriores, a ideia, o foco da aula, né, ou das nossas aulas, era... Ixi, o negócio aqui ficou bagunçado. Era nisso daqui, nas várias funções, né? E principalmente deixa eu voltar aqui rapidinho, só para a gente ver de onde nós saímos, aqui, e onde nós estamos agora. A gente começou com isso daqui. Comunicar é transmitir a informação, só. Né? Para as primeiras teorias, bastava transmitir a informação. E olha que isso podia dar problema. Né? Para quem participou lá das primeiras aulas, vai se lembrar da plaquinha lá do barbeiro, né? do dono da barbearia, né? Que foi querer ampliar o seu negócio e foi inventar de pintar cabelo e, ao mesmo tempo, ele falava, eu corto e pinto. Né? Corto o cabelo e pinto. Ou seja... O que ele está comunicando ali, e o final da comunicação pode dar problema, né? Porque comunicar não é só passar uma informação, né? Agora nós já estamos num ponto em que a comunicação ela é interativa, e é importante eu entender aqui o papel do ouvinte, e o exemplo que nós temos clássico do direito é o do Tribunal do Júri. Né, em que há essa importância, então, de se fazer e ouvir esta comunicação. Muito bem. Acho que a Ingrid tinha uma pergunta para fazer. Ingrid, você quer fazer a pergunta agora, antes da gente avançar? Professor,
Professor, é que nem era uma pergunta, que eu acho que você estava passando o slide, não sei, e não estava aparecendo para mim. Ah, não estava aparecendo? Não. Será que não está aparecendo para ninguém, então? Então não está aparecendo para ninguém. Se não está aparecendo para você... Ah, então... Ah, agora sim. Eu estava falando, e vocês não estavam enxergando nada, então, né? Eu falando, o juiz está ali, tá... Essa é a imagem. Pô, o problema é o seguinte, pessoal. Aqui, quando eu coloco o slide, normalmente ele aparece um aviso de que o slide está aparecendo. Então, mas quando for assim, pode me interromper, tá? Não fica esperando eu dar autorização, porque senão... Aí, ó, eu estava falando aqui sozinho, achando que você estava enxergando, não estava enxergando nada, né? Quando for assim, se eu começar a falar e falar, ó, vocês estão vendo isso daí, ou vendo isso, aquilo ali, é porque eu estou mostrando o slide. Se vocês não estiverem enxergando, já me interrompe e fala, tá? Na próxima, não deixa passar, então, esse detalhezinho aí, tá? Mas agora acho que vocês estão enxergando, então, aí, ó, e é o que eu estava falando, ó, tem um juiz lá no fundo, os jurados aqui do lado, né, uma mesa para os advogados, enfim. Então, tentem reelaborar tudo que eu havia dito aqui, só para vocês perceberem, então, né, enxergarem aí como que mais ou menos se dá uma dinâmica dentro do tribunal do júri. Né? É um espaço específico, né, um espaço ali fechado, onde um advogado, um promotor, né, que seria a defesa e a acusação, nada mais estarão fazendo do que tentando, né, se comunicar ali, passar ou defender uma tese para que uma determinada pessoa, no caso ali os jurados, né, os ouvintes daquela tese, sejam convencidos e no final, obviamente, decidam conforme a gente está ali defendendo aquela ideia, né? É isso, beleza. Na próxima, vocês não me deixem ficar falando sozinho, sem saber onde que eu tô, né? Eu não sei porque esse slide está com problema aqui. Mas aqui, basicamente, ó, eu vou resumir, né? Então, essa teoria em 3 aspectos, 3 pontos, né? Que são esses aí, né? Primeiramente, tem um aspecto da interação. Né? Então, enquanto alguém está falando, tem outra pessoa que está ouvindo. Né? Só que esse sujeito que está ouvindo a fala e a informação que está sendo passada, como eu disse, não está de uma maneira passiva, ele não está só recebendo a informação. Não. Enquanto o sujeito está falando, as pessoas estão elaborando, estão imaginando, de repente já estão formulando perguntas, já estão reagindo àquilo que está falando. Né? Agora, a gente acabou de passar por isso. Né? Eu aqui falando do slide, achando que vocês estavam enxergando as imagens, e na verdade, com certeza, pô, o que o professor está falando aí? Não estou vendo nada. Né? Cadê o slide? Cadê a imagem? Aí a Ingrid levantou a mão, eu não dei a ela a palavra e continuou dessa maneira mesmo. Né? Ou seja, não estava gerando o efeito que eu imaginei que estaria gerando. Né? É assim que funciona a linguagem. A gente acabou de vivenciar isso na prática. Né? Então, enquanto eu estou falando, as pessoas, e vocês aí no caso, como ouvintes, estão reelaborando ou estão tendo uma dúvida. Eu sei que alguns já estão até pensando, o que eu estou falando? Não estou entendendo nada do que está sendo falado aqui. Né? Mas é assim mesmo que a interação vai se dando, né? As coisas vão se fazendo. Né? Então, o ouvinte, primeiramente, não tem um papel passivo, mas tem um papel tão ativo quanto de quem fala. Né? Por quê? Porque a relação comunicacional, a comunicação, ela não é unidirecional, ela é dialógica, é um diálogo. Né? Tem que existir um diálogo entre quem está ali se comunicando. E o outro aspecto é que a língua, a linguagem, ela não tem uma função só, ela tem várias funções, como nós vimos anteriormente, né? Agora, acima de tudo, ela tem uma função que é das mais importantes, que é a chamada interação social, relação social, né? A comunicação, ela estabelece uma relação social.
Se nós estivéssemos na sala de aula presencial, né, se as nossas aulas voltassem a ser presenciais, nós enxergaríamos isso, obviamente, com muito maior clareza, né? Estamos ali, num ambiente, dentro de uma sala, né, gerando ali uma relação professor e aluno, né? Houve uma pequena modificação pela realidade atual que nós estamos vivendo por conta da pandemia. Agora eu vou cortar o slide. Vou até avisar quando eu cortar o slide para depois vocês me lembrarem de eu voltar, tá? Então, agora realmente estou tirando os slides só para a gente ficar aqui de uma maneira mais direta falando, né? Então, essa realidade da pandemia mudou um pouco essas relações entre nós, né? Mas não deixa de ser uma relação virtual, mas ainda assim uma relação onde existe uma interação social, né? Claro que agora a gente depende de uma câmera, depende de um aparelho, um computador, tablet ou celular, o microfone que esse aparelho fornece para a gente poder se comunicar, né? Mas percebam que aqui dá na mesma, né? Como se estivesse, em tese, numa sala de aula, tentando reproduzir aí esse ambiente de interação social, né? E é assim que nós nos enxergamos, né? Como indivíduos e como sujeitos, tá certo? Então, resumidamente, vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente resumir toda essa história, a gente entender do que nós estamos falando. Percebam que existem vários modelos que tentam explicar como que se estabelece uma comunicação e como que essas teorias são importantes ou relevantes, inclusive, para o campo do direito, né? Basicamente, essa teoria socio-interacionista, ela agrega, né, todos os aspectos que já haviam sido estudados anteriormente, seja pela teoria informacional, seja pela teoria cultural, da perspectiva cultural, que vimos nas aulas anteriores, acrescentando esse aspecto de extrema importância agora, né, que é o papel ou qual é o foco, né, nas pessoas que fazem parte ou que interagem nessa relação comunicacional, ou seja, os falantes, os sujeitos da comunicação, né? Em especial o ouvinte, né? Que o ouvinte, ele não vai só ouvir, ele vai chegar um momento que ele também vai falar, né? E o exemplo mais claro para isso é o tribunal do júri, né? Como eu citei aqui como exemplo. Agora deixa eu voltar para os slides aqui para vocês de novo, não falarem que não estão vendo a imagem do tribunal do júri, né? E no tribunal do júri, como eu disse, é que essa relação interacional, ela se dá de maneira muito clara, porque primeiro é um advogado, depois é o promotor falando, então já tem essa interação. Chega um momento que os próprios jurados, se quiserem, eles podem se direcionar ali para as partes no tribunal e eles vão ter essa participação ativa, porque eles não estão ali só ouvindo. E vai chegar um momento que eles vão julgar o réu, né? Eles vão votar ali para dizer se aquele réu ele realmente é culpado ou é inocente. Isso vai depender, né, de como que se deu aquela comunicação e se ela foi muito bem ou não transmitida. E por isso, resumidamente, como eu estava mostrando para vocês, são 3 aspectos aí que essa teoria, então, procura acrescentar nas teorias já estudadas, né? Primeiro, que o ouvinte, ele não é só ouvinte, ele também tem um papel ativo, a comunicação é um diálogo, é uma interação social. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Agora, né, sair do papel de ouvinte, passar para o papel de falante ou de ou de, sei lá, alguém que vai comunicar alguma coisa. Tá claro? Tá confuso? Tá difícil de entender? Não tá? Podemos prosseguir? Daqui a pouco a gente faz um intervalinho, tá? Professor, para mim tá claro. Claro. Beleza. Vamos lá, então. Vamos dar sequência, então. Uma outra teoria, vejo que são várias teorias que vão aparecendo, né? Também já mais recente, que vai tentar compreender, explicar, né, melhor como que se
como que nós compreendemos, né, a linguagem, a comunicação, e vocês podem anotar no caderno agora, um outro tópico, né, é a chamada análise do discurso. É claro que ela está relacionada aqui com a chamada teoria socio-interacionista, né? Deixa eu voltar aqui. Mas ela vai então receber essa denominação de análise do discurso, porque agora ela vai considerar tudo isso que nós já falamos, né? A comunicação e a linguagem, ela tem um aspecto social interativo, existe um foco nos indivíduos que estão ali participando da comunicação, né? O que fala, o que ouve. O ouvinte, ele tem um papel importante, não é só um papel passivo, é um papel ativo, né? Agora, tem uma questão aqui que nós vamos, inclusive, mudar a nomenclatura, né? Porque quando nós falarmos tanto do emissor quanto do ouvinte, tanto do que fala quanto do que ouve, o que nós estamos, na verdade, nos referindo aqui são aos sujeitos da comunicação, né? Quando eu digo sujeito, né? Quem é o sujeito, né? Quem é esse sujeito da comunicação, né? Eu preciso saber quem é ele de fato, né? Quando eu pergunto quem é o sujeito, eu quero saber de fato quem são essas pessoas que estão ali interagindo naquela relação comunicativa. O que ele pensa? Quem que são essas pessoas, né? Eu poderia formular essa pergunta, né? Qual que é a origem do que nós pensamos e por que nós discursamos? Vocês já pararam para pensar isso, gente? Por que nós pensamos o que nós pensamos? Uma pergunta meio assim, meio filosófica, né? De onde que vêm as nossas opiniões sobre os mais diversos assuntos ou sobre os mais diversos temas, né? Por que nós pensamos e, a partir daí, formulamos os nossos discursos, né? Na aula passada, deixa eu voltar aqui, ou nas aulas passadas, existia aqui uma sugestão, né? O próprio livro ele sugeria isso, que era um tema polêmico no direito, por exemplo, que é a questão do aborto, né? Você é a favor ou você é contra o aborto? Mais ou menos isso. Posicionamentos com relação a isso, né? Com relação a esse tema, o tema do aborto. Poderia ser qualquer outro tema, né? Que gera uma certa polêmica, né? No campo jurídico. As drogas, elas devem ou não devem ser liberadas? Maconha, por exemplo, o uso de maconha é crime ou não é crime, né? A menoridade penal é sempre o tema também que sempre volta, né? Nessas questões. Tem que haver uma redução da menoridade penal ou não, né? Hoje em dia, temas mais atuais aí com relação à pandemia, né? Que nem é do campo do direito, por exemplo. O isolamento social tem que continuar ou não? Isso funciona ou não funciona? A questão da vacina, né? O uso da vacina é obrigatório. Amanhã, quando a vacina estiver liberada, as pessoas são obrigadas a usar a vacina. O Estado ele pode obrigar uma pessoa a se vacinar ou não. Então, assim, cada um de nós aqui vai ter uma opinião ou vai ter um posicionamento sobre isso. E aí vem essa pergunta. Por que a gente vai pensar, ou como nós vamos pensar, e de onde vai originar esse tipo de pensamento, né? Por que nós pensamos ou nos posicionamos com relação a um determinado tema? E por que nós concordamos ou não concordamos com esse tema, né? Essa teoria da análise do discurso, ela basicamente ela vai tentar oferecer respostas, né, para esse tipo de indagação. Porque o que a análise do discurso quer, na verdade, é entender quem é o sujeito, né? Quem são os indivíduos, quem são essas
esses partícipes, né? Quem são as pessoas que estão ali participando daquela conversa, né? Ou daquela comunicação. Basicamente tentando passar a ideia que é o seguinte: quando uma pessoa fala ou está se comunicando, na verdade ela está demonstrando tudo o que ela é, ou quem ela é, ou qual é o meio que ela vive. Não é assim? Quando uma pessoa fala, só pela forma como ela fala, muitas vezes a gente sabe de onde ela é, qual que é a região, às vezes, de onde ela é, porque tem um sotaque, né? Eu, por exemplo, sou mineiro, né? Então, de vez em quando, eu solto aí umas palavras, aí, um sotaque mais ou menos mineiro, né? Vocês não estão vendo, não estão vendo comendo um queijo aqui, eu poderia estar comendo um queijinho aqui, né? Mineiro, tomando um cafezinho mineiro e tal. Por quê? Isso já mostra de onde é a origem, né, de quem está falando, de onde ela está se comunicando, né? De repente eu falo alguma coisa, uma ideia, ou exponho uma ideia, como já aconteceu algumas vezes, né? Que alguém vai falar: nossa, professor aí, ele é comunista, ou é não sei o que lá. Quando, na verdade, não estou nem pensando sobre isso. E eu já estou adiantando isso porque eu vou ter que falar daqui a pouquinho sobre um dos aspectos que fazem com que essa ideologia, né, das pessoas podem, muitas vezes, se manifestar, né, num determinado discurso ou numa determinada fala. E como eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, que eu até tirei agora a imagem, existem aspectos que muitas vezes nem nós mesmo percebemos, que é essa questão relacionada ao inconsciente, que faz com que nós formemos, né, ou vamos dar uma forma para aquilo que a gente está pensando e aquilo que a gente está discursando, né? Aqui já são estudos relacionados com a psicanálise. Acho que vocês já devem ter tido aqui, ou estão tendo, aulas sobre psicologia jurídica ou psicanálise, alguma coisa assim do tipo, né? A psicanálise, ela estuda justamente essa relação entre o consciente e o inconsciente do indivíduo, né? Então, tem coisas que nós falamos de modo consciente, né? Então, por exemplo, eu preparo essa aula, eu estudo o tema e venho aqui expor para vocês. Enquanto eu estou fazendo isso, eu estou raciocinando, eu estou aqui pensando na melhor forma de explicar esse tema para cada um dos que estão aqui participando da aula, né? E estou fazendo isso de maneira consciente, porque eu pensei, eu estudei, eu preparei para poder transmitir essas informações. Agora, de repente, existem aspectos do inconsciente que também aparecem aí, né? Ou às vezes não, enfim, mas influenciam na comunicação, né? O que eu já sabia sobre esse tema, o que eu já estudei a respeito antes disso, né? E o mesmo de todos vocês aí, né? Pode ser que eu tenha alguém, uma vez eu estava dando aula e no meio da turma tinha uma colega, né, uma estudante que fazia parte lá da turma, que já tinha estudado comunicação, acho que ela era jornalista, sei lá, qual que era a outra formação anterior que ela tinha. E no curso de jornalismo, ela já tinha estudado todas essas teorias aí, né? Já sabia tudo sobre teoria da comunicação, né? Então, enquanto eu estava falando, muito provavelmente as memórias e as lembranças e o conhecimento a respeito da teoria da comunicação dela, né, já estavam ali contribuindo para o entendimento do que estava sendo falado, né? E como nós veremos daqui a pouquinho, né, essa questão do inconsciente das pessoas pode muitas vezes interferir e fazer com que determinados temas ou determinadas ideias ou determinadas teorias realmente conformem, né, as ideias e os posicionamentos do discurso de uma determinada pessoa, né? Isso é de extrema importância que a gente saiba disso, né, que a gente entenda e compreenda sobre isso. Tá bom? Eu vou fazer um intervalo agora, né, para a gente poder dar uma respirada, enfim, né, dar uma pausa no que nós estamos falando aqui. Vou voltar depois, a partir desse ponto, para a gente poder ampliar um pouquinho essa temática. Mas antes, então, eu gostaria também de saber se até aqui tá beleza, se alguém gostaria de fazer uma pergunta antes do intervalo, ou já fazemos uma pausa para isso.
Ninguém? Tranquilo. Tranquilo. Então vamos fazer aqui uma pausa e a gente já volta daqui a pouquinho. Retomando então, pessoal, vamos lá? Então, como nós estávamos vendo, né? Por conta dessa teoria chamada de sócio interacionista, nós chegamos nessa outra teoria chamada de análise do discurso, né? Que nós passaremos então a ter um foco aqui maior nos sujeitos que estão envolvidos nesta relação, né? Nesta interação de comunicacional, e nessa relação vale nós nos perguntarmos isso, né? Qual que é a origem do que pensamos? Ou seja, quando nós fazemos um discurso, quando nós defendemos uma ideia, quando a gente defende uma tese, uma opinião, como as pessoas gostam de falar hoje em dia, né? Ah, mas, sei lá, isso aí é minha opinião, né? Cada um tem uma opinião qualquer, né? Mas com base no que essa opinião, né? Será que nós nos perguntamos isso, né? Com base no que eu tenho essa opinião? Por que eu tenho essa opinião específica sobre esse assunto específico, né? Aquelas perguntas que eu fiz anteriormente, por exemplo, que muitas das vezes surgem nas discussões das salas de aula do direito, né? Você é a favor da pena de morte? Você é a favor da minoridade penal? Você é a favor do aborto? Você é a favor da liberação das drogas? Essas perguntas clássicas aí, né? No âmbito do direito, que não tem muita resposta certa, né? Se tivesse uma resposta fácil, se tivesse um posicionamento simples de ser dado, já existia isso já estava definido, né? Apesar de que algumas dessas questões já estão definidas, já estão previstas na lei, né? Já existem regulamentações a respeito disso daí, né? Mas quando essas ideias, então, são levadas ao debate, né? À discussão, e obviamente que o debate, ele simboliza isso que nós estamos aqui tratando, né? No debate não existe aqui uma preocupação de uma pessoa passar uma informação para outra. Não, normalmente no debate, ou numa discussão de natureza jurídica, especialmente, né? Via de regra, um lado quer convencer o outro. Muitas das vezes, muito embora a gente deva pensar também que nem sempre é assim, né? Você não precisa necessariamente vencer um debate ou querer convencer uma pessoa de uma determinada, a pensar de uma determinada forma como você pensa, né? Muitas das vezes não é essa a ideia, mas sim, claro, você fazer com que daquele debate saia algo de útil. Eu posso não convencer o meu debatedor, ou a pessoa com quem eu esteja interagindo naquele diálogo, do que ele pensa, né? Ou exatamente como eu penso, né? Eu posso não conseguir convencê-lo disso, mas com certeza é muito provável que daquela discussão ou daquele debate alguma dos envolvidos, ou talvez ambos os envolvidos, saiam daquele debate muito mais enriquecido, né, com as suas ideias muito mais enriquecidas. Até mesmo porque há aqueles casos em que a gente sai, né,
ainda mais convicto, né? Ainda mais acreditando naquilo que antes já se pensava, por conta do reforço, né, que será feito em relação às ideias que foram defendidas, né? Mas aqui, para nós, no momento, o que interessa saber, então, como a gente estava vendo anteriormente, né, como que nós formamos o nosso pensamento, como que nós formamos as nossas opiniões, e não só também a questão que não é muito com a origem, né? Como eu fiz aí, elaborei nessa pergunta, a preocupação talvez não seja tanto essa, né? Com essa, mas eu não sei de onde que vieram as minhas ideias. Mas o foco também é a gente compreender, né? Como que existem esses fatores, como já vou passar para vocês agora, como que existem esses fatores que ajudam a formar não só as nossas ideias, como a das outras pessoas, né? E se eu tiver uma noção a respeito disso, como nós vamos depois chegar à conclusão e como que nós vamos, inclusive, concluir a aula de hoje, né? A partir do momento que nós tivermos consciência e soubermos quais são esses fatores que ajudam na formação das ideias das pessoas, das nossas ideias e das demais, isso faz com que nós possamos, então, ter um maior domínio, né, dessas técnicas de comunicação, nos tornemos melhores comunicadores, né, quando a gente quiser defender uma ideia, por exemplo, e claramente nós vamos ter uma visão diferente da própria sociedade. Nós vamos ter uma visão que nós chamamos uma visão crítica da realidade em que nós estamos inseridos, porque nós conseguiremos, de uma certa maneira, né, identificar esses fatores que permitem que uma determinada pessoa forme as suas opiniões, forme as suas ideias, e é obviamente que a gente vai conseguir nos antecipar, nos prepararmos melhor para, eventualmente, quando tivermos que defender uma determinada ideia, um determinado discurso, uma determinada tese, por exemplo, num debate jurídico. Eu já estou pensando, né, nessa realidade jurídica mesmo, provavelmente um tema que nós vamos tratarmos na próxima aula, mais especificamente, né? Mas veja, para análise do discurso são três fatores específicos, ou mais relevantes, mais importantes, né, que identificam ou que influenciam um determinado discurso. O primeiro deles é a chamada linguística, né, que é algo que nós estamos falando aqui desde o início, né? A língua, né? Então, o domínio da língua, o domínio da linguística, obviamente, né, que será um fator de extrema importância para definir, né, uma maneira da pessoa se comunicar, uma maneira de uma determinada pessoa expor o seu pensamento e a sua comunicação. Vejam, quanto mais uma pessoa tem conhecimento, leitura, domínio da linguagem, no caso da língua portuguesa mesmo, né? Quanto mais uma pessoa ela domina um determinado conjunto de ideias, de palavras, de vocábulo, de vocabulário, isso vai, obviamente, influenciar, né, na sua maneira de se comunicar e de convencer uma determinada pessoa, né? Um indivíduo que tem pouca leitura ou que tem um número limitado de palavras, de conhecimento sobre a própria língua, né? Obviamente que o discurso dela vai ser mais limitado, vai ser mais reduzido, né? Vai atingir menos pessoas, ou vai usar de uma palavra que ela não tem um domínio, não tem um conceito específico sobre aquela expressão e não vai saber comunicar corretamente o que está sendo dito. E, obviamente, né, que ao fazer um uso limitado da língua, você vai reduzir também o número de pessoas que você com as quais você consegue interagir, né? Até porque, dependendo das pessoas com quem nós comunicamos, a forma de falar é totalmente diferente, né? A forma como eu falo, por exemplo, com um cliente dentro do escritório,
ou com um parente, num churrasco, numa festa, ou no boteco, é uma forma, né? Mas aqui eu já falei 2 exemplos totalmente diferentes, né? A forma como eu comunico com um cliente é de um jeito. A forma como eu comunico com um parente é de outra forma. E a maneira como eu comunico com uma pessoa ali no boteco, num pub, num bar, é totalmente diferente. Totalmente diferente de como eu vou me comunicar com um outro colega advogado, no fórum, por exemplo, ou com um juiz diretamente no tribunal, ou com os jurados no júri, como eu falei. A língua, a linguagem, o discurso muda, totalmente diferente. Então, esse é um primeiro fator. Depois, a questão da ideologia, né? Esse é um tema complexo, um tema bastante complicado, e vocês já estão vendo uma palavrinha aí também que muitas vezes já espanta e já assusta um monte de gente, que é o tal do marxismo, né? Por que eu estou usando essa expressão e essas questões aí? Primeiro, porque vocês vão encontrar isso no texto do livro de vocês, aí, então eu preciso explicar melhor isso, né? Quando vocês estiverem estudando pelo livro, vocês vão encontrar lá, deixa eu ver que página que está isso daqui. Peraí. Vai aparecer aqui, ó, análise do discurso. Cadê? Página 27. Página 27. Vai fazer uma explicação sobre o marxismo e a psicanálise, né? Do livrinho aí. Talvez as páginas não sei se serão idênticas, será a mesma, mas já vão introduzir, né, esse fator, esse aspecto aí. Você quer fazer uma pergunta, João Marcos? Não, você ia perguntar sobre esse livro. É em PDF? É um PDF, isso. Ele tá disponível no AVA. Quando você for acessar a disciplina, ali você vai ter uma aba em que você já vai acessar todo o material das aulas, todos os materiais das aulas, né? Inclusive umas aulas interativas, tem lá uns vídeos, tem exercícios. E acho que o primeiro tópico que tem lá da disciplina é o PDF do livro, tá? Você consegue baixar, se você quiser imprimir e tal, você consegue pegar ele, tá? Se você tiver alguma dificuldade, depois você me fala que eu posso te enviar uma cópia também em PDF, beleza? Beleza. E depois, nas próximas aulas, já facilita aí o acompanhamento. Então, lá no livro vocês vão encontrar uma referência a esse ponto aí, esse aspecto do chamado marxismo. Eu, particularmente, vou ampliar esse fator aí, né? Para o que, como eu coloquei aí, para essa expressão ideologias, né? Ou ideologia ou ideologias, no plural mesmo, né? Porque pode ser que cada indivíduo, cada pessoa possa seguir ou possa estar influenciado por mais de um tipo de ideologia, né? Quando eu falo marxismo, a maioria das pessoas vão pensar, tá falando de política, né? Esquerda, comunismo, socialismo, essas coisas. Mas não é bem isso, né? O Karl Marx, ele não apenas fez uma teoria, ou teorizou, né, sobre o aspecto relacionado com a ideologia comunista ou socialista, né? Claro que um dos livros mais conhecidos do Karl Marx é o Manifesto Comunista, né? Mas ele também tem outros livros, outras obras, né? Também um livro mais, talvez um dos mais influentes, né? É o Capital, né? Em que ele faz, na verdade, uma crítica ao capitalismo, e a partir da crítica ao capitalismo é que ele vai sugerir, então, uma teorização, né, oposta ou polarizada, né, com relação ao capitalismo, que é o comunismo, né, que partiria inicialmente de uma mudança da sociedade, né? Primeiro ele seria uma introdução, né, de visões socialistas, até que futuramente, né, de forma teórica,
o Estado se tornaria, então, um Estado comunista, onde tudo seria de todos, os meios de produção pertenceriam ao Estado, enfim, né? Com uma visão extrema de igualdade, ou seja, o que ele quis, na verdade, demonstrar foi uma visão de mundo oposta, ou, né, opondo-se, né, a essa visão de mundo, especificamente no campo econômico do capitalismo. E é claro que isso geraria uma série de aspectos, né, relacionados com a forma como as pessoas se veem em sociedade, né? Então, acho que o ponto principal é esse, né? Como que as pessoas se enxergam na sociedade? Quem é o sujeito? Quem somos nós, indivíduos, inseridos numa dada sociedade? Então, a principal contribuição do Karl Marx, concordem com ele ou não, né? Não precisa ser comunista, não precisa ser socialista para ler os livros do Marx, né? Mas gostando dele, concordando, odiando, detestando ou não o Karl Marx, né? A grande contribuição dele para as ciências humanas em geral, para a ciência em geral, foi propor uma visão crítica de mundo. Visão crítica de mundo não é você criticar por criticar, né? Falar mal das pessoas ou do sistema. Não é isso. Ter uma visão crítica é se questionar, fazer uma pergunta, fazer uma indagação sobre o nosso papel no mundo. Eu, como indivíduo, qual que é a minha contribuição para a sociedade? Qual é o meu papel? Onde que eu estou localizado nessa cadeia social em que nós estamos inseridos, né? Então, Marx, na maioria das obras dele, ele propõe isso, que a gente pense a respeito do nosso papel no mundo. Eu sou quem? O que eu sou? O que eu faço? Eu sou dominado ou eu sou dominante? Né? Eu faço parte de uma classe, e aí aquela ideia da consciência de classe. Eu faço parte de uma classe que dita as regras na sociedade, ou eu faço parte de uma classe dentro da sociedade que é controlada, ou é ditada, ou é, né, comandada por outras, né? Eu acho que a maioria de nós aqui, né? Quem de nós aqui tem poder, de fato, para mudar o mundo, ou para mudar o mundo que nós estamos? A maioria deve estar dando risada aí, né? Da minha pergunta. Porque, realmente, a gente pode fazer o quê para mudar a nossa realidade? Né? Muitas das vezes nós podemos fazer algumas coisas. Né? Estarmos num curso, uma faculdade, estudando, né? Buscando meios para aprimorarmos o nosso conhecimento, já é uma ótima maneira de nós mudarmos o nosso mundo individual. Se a gente muda o nosso mundo, a nossa realidade, nós podemos futuramente influenciar e mudar a realidade de outras pessoas, né? A gente passa a ter uma outra posição, né? Talvez uma outra forma de ter um determinado poder aquisitivo melhor, né? Para que então a gente possa melhor ou de uma maneira mais ágil interagir na sociedade. Né? Então, são essas questões que vamos chamar aqui de ideologias. Né? Claro que pode ser algo muito mais simples, o conceito de ideologia. Né? Eu posso partir de um pressuposto que ideologia nada mais é do que um conjunto de ideias. Né? Sejam essas ideias, aí eu volto na figurinha aqui, ó. Sejam essas ideias conscientes ou essas ideias inconscientes. Ideologia ela pode ser entendida simplesmente como isso, conjunto de ideias. Ideias religiosas, ideias morais, ideias políticas, ideias jurídicas, quando já há o conhecimento do direito, né? E, entre aspas, esse, então, seria o significado, ou uma explicação aí de uma maneira mais simples, né? Mais resumida, do que viria a ser essa influência marxista. Então, cuidado, olha só, né? Às vezes a gente, sem saber, sofremos uma influência do marxismo. Ah, professor, mas eu não sou comunista, eu não sou socialista, eu sou capitalista. Eu já vi aluno falar isso para mim. Ah, professor, eu sou capitalista. Aí a minha primeira pergunta é, você é capitalista? Legal. Você é capitalista? Esse celular que você está usando aí, né? Nossa, último modelo, iPhone, último modelo, Samsung. Foi você que construiu isso daí? Ou você comprou com o seu dinheiro? Ah, mas eu comprei com o meu dinheiro. Tá bom, mas quem pagou o seu dinheiro?
Quem que te deu esse dinheiro? Quem que te deu o seu salário? Não, eu sou empresário, não sei o que lá. Tá bom, você é empresário, mas de onde vem então o dinheiro que você utilizou para construir a sua empresa? E a sua empresa depende de quem para poder produzir? E aí já começa, né? Vai chegar um momento que, no mínimo, todos nós estamos submetidos a um ente chamado Estado. Não interessa se eu sou empregado, se eu sou advogado, se eu sou um profissional autônomo, se eu sou empresário, não interessa a cadeia, em qual é o... A não ser que eu seja o empresário, né? Aquele 0,01% da sociedade brasileira, né? Os donos de bancos aí, os rentistas, né? Aqueles que realmente estão no topo do topo da sociedade, a não ser que eu seja faça parte deste grupo aí, né? Muitas das vezes, na grande maioria das vezes, nós estamos simplesmente sendo dominados e manipulados aí pelos interesses, sabe-se lá de quem, né? Por mais liberdade que a gente acredite que nós temos, que nós tenhamos, né? Nós estamos aí muitas das vezes limitados àquilo que nos é permitido fazer, pensar e agir. E é nesse ponto que entra esse elemento aí ideológico, né? E que muitas das vezes é chama-se atenção por conta do marxismo, que vai ou não nos despertar, né? Pelo menos essa ideia de ter um questionamento sobre o nosso papel na sociedade. E, por fim, um terceiro aspecto, terceiro fator que influencia a formação das nossas ideias e, claramente, dos nossos discursos, é a chamada psicanálise. Aqui, claro, é uma área que eu, particularmente, vou até ser muito sincero com vocês, eu não domino, né? Isso é uma área específica do conhecimento humano. Eu não estudei psicologia, não estudei psicanálise, não estudei, sei lá, né, psiquiatria, medicina no campo da psiquiatria, nada disso, né? Mas nós temos uma noção, né, de que a nossa formação, a nossa consciência, as nossas ideias, elas dependem também de tudo aquilo que nós vivenciamos. Desde criança, né, desde bebê, passando pela infância, depois pela fase da adolescência, chegando na vida adulta. Todas as nossas experiências emotivas, sensitivas, racionais, elas acabam influenciando a nossa personalidade, né, o nosso caráter, e tudo isso forma, né, esses componentes aí da chamada psicanálise, né, experiências de todos os tipos, né, ainda mais para quem segue aquela linha freudiana, né, Freud, né, o Sigmund Freud, que estudava a psicanálise sob aquela perspectiva da sexualidade, né, a forma como nós entendemos o sexo, como nós lidamos com o sexo, muitas das vezes influencia também na forma como nós interagimos na sociedade, né? Então ele reduz praticamente tudo isso ao campo da sexualidade, mas obviamente que existem outros psicanalistas, outros autores e pensadores deste ramo, né? O Carl Gustav Jung, né? Ou outros, sei lá, outros autores desta vertente que trabalham com essa questão do inconsciente, os traumas, sei lá, as coisas que, as experiências que formaram, né, as nossas ideias, vêm daí também, do campo do inconsciente. E, como eu digo, muitas das vezes isso é externalizado ou é exposto de uma maneira que a gente não percebe. Então é importante, muitas das vezes, também a gente começar a fazer uma reflexão interna sobre quem que nós somos, né? O que nós sentimos, quais são os fatores determinantes das nossas dúvidas, dos nossos anseios, dos nossos traumas. Outro dia alguém perguntou aqui, agora não vou me lembrar quem, né? Sobre a questão da timidez, né? A gente estava falando aqui sobre isso, né? Sobre a importância, né, de ter um domínio da oratória, da fala, como que essa interação é importante no campo do direito, né? Alguém perguntou aí sobre a questão da timidez. Ah, porque eu sou tímido, sou tímida, né? Muitas vezes a gente não sabe por que eu tenho dificuldade de me comunicar, por que eu sinto vergonha, por que eu sinto
né, uma certa restrição, chego no local público, às vezes a gente tem até uma boa interação com pessoas conhecidas, mas quando vai a público ou precisa falar em público, já tem uma trava, a pessoa já trava, já tem uma dificuldade, né? E muitas vezes a questão da timidez interfere aí, né? E eu até expliquei aquele dia, nesse outro dia. Olha, às vezes é importante você procurar até mesmo algum tipo de tratamento, procurar um entendimento, por que a gente é assim, por que você é assim, por que as pessoas são assim, né? E pode ser que isso esteja relacionado também com esse aspecto psicanalítico, né, da psicologia da pessoa, ou subconsciente da pessoa, que pode ter ali alguma coisa que fez com que no passado lá, remoto, né, daquela pessoa, tenha acontecido alguma coisa que tenha feito com que ela tenha se recolhido, né? Sei lá, imagine uma pessoa que é criada num ambiente muito rígido, né? Aquelas pais e mães, né? Que, por exemplo, antigamente tinha um pouco isso, né? Minha mãe era um pouco assim, meus pais eram um pouco assim também. Chegava alguém em casa, né? E você era criança, não podia falar, você não podia fazer nada. Tinha que ficar ali num cantinho, recolhido, escondido, né? Não podia falar, não podia entrar no meio da conversa. Então imagina aquela pessoa, pai e mãe, que fazia isso direto com a criança. Não, você não pode falar. Fica quieto aí, menino. Cala a boca. Não é hora de você falar. Não entra no meio da conversa. Quer dizer, foi tesourando, foi criando, né? Foi criando aí bloqueios na criança, ou talvez no adolescente, que chega um momento que ela fica simplesmente ali, né? Recolhida, inteira, já não tem mais aquele comportamento de participação, né? Hoje em dia não é muito assim, né? Eu vejo pelos meus sobrinhos. Meu Deus do céu. Né? Nossa, aí aqueles lá precisam de um pouco já é um exagero tremendo, né? De tanto que fala, conversa e faz bagunça, aquela coisa toda. Então tem que ter esse equilíbrio às vezes também, né? De como que os pais lidam com as crianças, e tudo isso vai formando então esse aspecto psicanalítico da pessoa e a personalidade depois que vai influenciar, né, a forma como a pessoa pensa, né? Beleza. Vocês estão vendo agora aí, para a gente tentar exemplificar tudo isso, né? Esse exemplo agora que nós estamos vivenciando, isso é coisa recente, essa imagem aí, acho que foi de ontem ou anteontem, né? De uma manifestação sobre a greve dos Correios. Então vamos lá, olha só. Que fatores, desses 3 fatores que eu mencionei, né? Linguístico, ideológico e psicanalítico. Se a gente olhar para essa imagem aí, que tá, isso aqui foi acho que é na Avenida Paulista, né, de uma manifestação aí da greve dos trabalhadores dos Correios. Essa imagem que vocês estão vendo, ela simboliza tudo isso que eu estou falando aqui, ó, né? Primeiro, o que é uma manifestação como essa? Ela nada mais é do que uma interação social de uma linguagem, uma forma de linguagem. E eu falei isso em aulas anteriores. A linguagem, a língua, a comunicação, não é só a fala. O ato de você ir à rua protestar é uma forma de comunicação. Comunicação com quem? Com quem que vocês acham que esse pessoal aí está querendo se comunicar? Com o governo, ó. Primeira plaquinha que está aí, você já vê. Fora Bolsonaro e todo o seu governo. Isso aqui é um recado para o governo, né? Quando se manifesta publicamente sobre ainda mais quando se trata de um grupo de trabalhadores, no caso aqui, trabalhadores do Correio, eles estão reivindicando o quê? Melhores salários, melhores condições de trabalho, a própria valorização do que se chama aí, ou que se defende como talvez um serviço de natureza pública, né? O Correio não é um órgão, é um órgão estatal, né? Então quem trabalha no Correio basicamente está prestando aí um tipo de serviço público, né? Um serviço de postagem. E vejam que interessante, você postar um determinado item, uma carta, também é uma forma de se comunicar, né? Então por isso eu escolhi essa imagem justamente por isso. Os Correios, eles são um serviço, né?
e representa uma empresa estatal justamente de grande importância estratégica para a comunicação, né? Ou para a divulgação, para a disseminação de valores e de objetos e que fazem uma comunicação em todo o país. Uma comunicação não só no sentido de prestar informação, né, mas de transporte, de logística, né, de levar um objeto de um lado até o outro. E tudo isso também é uma forma de ligar, de se comunicar, né, entre dois pontos. A questão da ideologia, que eu acabei de falar. Né? Eu vou até voltar aqui para ficar o foco na minha fala. Então, quando eu falo aqui na ideologia, no marxismo, né, como eu disse, não precisa ser comunista de esquerda ou socialista para entender isso. Quando você vê aí essa manifestação, né, de um grupo de trabalhadores, o que você está perguntando é justamente isso. Qual que é o papel desses indivíduos aí? Eles são o quê dentro do governo? Qual o papel que cabe a eles? E por que o Estado está ou não explorando e atingindo esses indivíduos? Né? De qual é a maneira? E o que eles podem fazer para mudar a sua realidade? Né? O que levam a eles a ir às ruas? O que leva uma pessoa a ir se manifestar, né, nas ruas? Talvez seja isso, a consciência que cada um de nós devemos ter do papel que nós exercemos na sociedade. Agora, é claro, embora a gente olhe para essa imagem aqui, vou voltar para ela. Embora a gente olhe para essa imagem e veja aí centenas ou milhares de pessoas, muito provavelmente vai existir também algum membro do Correio que não concorda com esse tipo de manifestação, que concorda, por exemplo, com a privatização dos Correios. Não, eu trabalho nos Correios, mas eu quero a privatização, eu quero que seja privatizado. Eu quero que tenha concorrência, né? Enfim, pode ter as mais diversas formas de se pensar ou de se interagir com relação a essa questão, né? Então, essa imagem justamente para simbolizar, aí a gente verificar o que está sendo discutido nos dias de hoje e para a gente também refletir sobre isso. Eu sou a favor, sou contra, eu apoio, não apoio esse tipo de manifestação, no que isso me afeta, no que isso não me afeta, né? Então, isso para a gente entender também a relevância da formação das ideias e de como que nós discursamos sobre essas ideias, né? E aqui, depois espero que vocês façam uma participação e façam as perguntas também, depois a gente volta. Mas a análise do discurso, para a gente caminhar para o final dessa aula e discussão, né, e abrir eventualmente para alguns debates, algumas discussões, né, a análise do discurso ela também faz uma diferenciação do que ela chama de formação imaginária e o sujeito empírico. O que ela quer dizer? Ela quer dizer com isso? Ela quer dizer que existem momentos e situações que vão definir a forma como nós pensamos, né? Muitas das vezes não existe uma posição consolidada, específica, rígida, para que um determinado indivíduo pense ou deixe de pensar sobre um determinado assunto sempre da mesma forma, né? Essa chamada formação imaginária são as situações que podem levar um indivíduo, num determinado momento, a agir de uma maneira ou a agir de outra, né? Eu vou mostrar aqui agora para vocês, na sequência, uma reportagem que saiu ano passado, um caso que saiu ano passado, né? Gerou uma certa polêmica, né? Porque envolvia um juiz, né? Então, olha só, quando a gente fala num juiz, na imagem de um juiz, qual que é a imagem que normalmente um juiz tem, né? Daquele sujeito técnico, formal, conservador, é um sujeito conservador porque ele está ali, né, para decidir, né, e as mais diversas situações das lides jurídicas. Você imagina que é um sujeito que estudou todas as leis, que sabe tudo sobre o direito, né? Tem uma postura moral e ética que representa a classe do juiz, dos magistrados, né? Aquela figura sisuda, séria, né? Porque é o representante da justiça, do judiciário, né? E você já imagina aquele sujeito que não faz nada de errado,
Até porque ele julga as pessoas, ele julga o certo, ele julga o errado, né? Mas aí saiu essa matéria aqui, o ano passado, olha isso, né? Um caso de um juiz que foi denunciado pela sua esposa, né? Porque no horário do expediente, ele tinha lá, ela encontrou, né, os comprovantes de que ele estava frequentando um motel. Não vou dizer com quem, nem por quem, isso aí não interessa, mas no horário do expediente, né, ele fazia uma pausinha lá e ia para o motel, né? Ou seja, que beleza, né? O juiz ali, deixa eu voltar aqui, peraí. Eu separei aqui a matéria, deixa eu ver se aqui eu não tô. Deixa eu voltar aqui, meu Deus. Pô, aqui. E no seu expediente estava lá frequentando a matéria. Isso gerou, inclusive, um processo contra o juiz, né, que foi parar lá no Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, né? Porque então houve, obviamente, uma reclamação, processo, né, específico contra o juiz, por em tese, durante um juiz federal, se eu não me engano, inclusive está aí, né, o Tribunal Regional Federal da Primeira, tem até o nome do juiz aí na matéria, em que durante o seu expediente, então, ao invés de estar trabalhando, ele estava lá se divertindo, estava, né, relaxando lá, enfim, no motel. E foi descoberto pela sua esposa, olha isso, porque pegou lá os comprovantes, né, e, obviamente, fez lá pediu divórcio, e no meio do divórcio também entrou com uma reclamação por conta dessas saidinhas do juiz ser no horário de trabalho durante o seu expediente, né? E por incrível que pareça, olha que coisa, né, o Conselho Nacional de Justiça entendeu que essas saidinhas do juiz, né, não configurariam nenhum tipo de violação de um dever funcional da parte dele, né? Eu vou até colocar a matéria aqui, deixa eu ver se eu consigo passar para você pelo Google. Aqui, ó, né? Essa foi uma matéria que saiu na Isto É. Não, calma. Acho que vocês estão vendo aí pelo Google, pela aba do Google. Deixa eu abrir, puxar aqui. Porque tem a... Nossa, tem um monte dessas propagandas, são chatas, né? Mas beleza, deixa eu ver aqui. Acho que está passando para vocês aí, né? Aqui tem a decisão, ó, do CNJ, que disse assim, na verdade foi um parecer da corregedoria. A corregedoria do tribunal que foi favorável a ele. Disse assim, ainda que seja refutável o reconhecimento de que todo ser humano deve zelar pela lisura de suas condutas, não realizando as escusas, né, as escondidas, comportamentos que não possa ser ética e moralmente sustentados de público, o comportamento escrito somente poderia ser avaliado no âmbito administrativo se dele se pudesse extrair consequências que evidenciassem um cristalino prejuízo para a atividade forense. Ou seja, resumindo a história, o que o CNJ acabou entendendo dessa situação aqui? Olha, desde que o juiz esteja julgando, esteja cumprindo com as suas funções, ele pode ir lá dar seus pulinhos lá no motel. Vejam isso, gente, né? Ou seja, nós aqui, meros mortais, né? Quando nós somos trabalhadores, igual agora, eu estou dando aula, né? Eu tenho horário para começar a aula, eu tenho horário para terminar a aula. Imagine que durante aqui eu estou aqui, né, na internet, enquanto estou dando aula para vocês, no intervalinho, ou no intervalo tudo bem, mas durante a aula eu estou acessando aqui um vídeo, sei lá, um site qualquer, né, um site duvidoso, site pornográfico aqui, no meio da aula, né? Então, para nós tem toda uma regra. E para os juízes, vai lá o CNJ e diz tranquilamente, não, né? Uma vez que ele está julgando, uma vez que ele não está causando nenhum prejuízo, beleza, não tem problema, né? Tá lá, ele pode dar os pulinhos dele sem maiores problemas. E aí, só para concluir, já abro para as perguntas, né? É aqui que a gente vê a diferença do que a análise do discurso chama de formação imaginária e sujeito empírico, né? Na nossa concepção, isso seria absurdamente inconcebível, né?
um juiz, a figura da retidão, uma figura da justiça, da ética e da moral, né, tem um comportamento como esse, que choca a sociedade e que, por absurdo que pareça, está em completa dissonância com o que o resto da sociedade imaginaria de um juiz. Né? O sujeito empírico, o sujeito da realidade, o sujeito real, é um ser humano, claro, é um ser humano, né? Mas completamente daquela figura que nós idealizamos, imaginamos, né, de um juiz. Né? Completamente distinto e diferente disso. E a teoria do discurso, a análise do discurso, ela vai chamar atenção para isso, né? Para que a gente não fique, muitas das vezes, preso, né? Não fiquemos presos a idealizações, a ideias apenas, e a gente tem, assim, aí, em conclusão, né, uma visão crítica da sociedade, uma visão crítica da realidade, que a gente saiba olhar para os fatos e tentar enxergar a realidade desses fatos, ainda que a gente não acredite, ainda que as nossas ideias, né, nos forcem a pensar de uma tal maneira. E tem um momento que a gente tem que parar e ficar pensando, nossa, mas por que eu acredito nisso? Por que eu defendo essa posição? O que me faz acreditar? Né? Será que eu estou errado? Essa pergunta olha, obviamente que é um exercício de humildade, né? Inclusive, quando a gente para pensar, pô, mas será que eu estou errado? Será que o outro é que está certo? Será que eu estou aqui defendendo uma ideia e, de repente, a minha ideia pode ter sido falsa? Eu posso ter sido influenciado por uma pessoa, eu posso ter sido influenciado por alguém, ou, sei lá, uma autoridade, ou um político, ou um pastor, ou um padre, ou alguém da minha igreja, e eu estou pensando do jeito dele, não do jeito que eu deveria pensar, né? E quando a gente cai na real e percebe isso, a gente começa a perceber, então, quanto que nós podemos nos tornar comunicadores melhores, advogados melhores, pensadores do direito melhores. E era esse o recado, essas as ideias que nós tínhamos para trabalhar hoje, pessoal. Agora sim, ufa, né, depois de todas essas horas de aulas aí, vamos ver se o recado foi dado. E eu gostaria, então, de ouvi-los aí, quem quiser fazer pergunta, participação, contribuição, algum exemplo. Ô, professor. Diga. Mas aí acho que o juiz passaram o pano para ele, né? Mesmo porque lá no artigo 482 da CLT, acho que o uso da internet é proibido, né? É motivo de justa causa, né? E eu tive um colega que, no horário de serviço, aqui na empresa, foi pego na academia e foi mandado embora, né? Pois é. A não ser que o juiz do lado, entenderam, deram o perdão tácito para ele, né? Pois é o que eu estou falando. Deve ser uma prática legal lá já, que já vem praticando lá no meio deles lá. Aí aplicaram o perdão tácito para ele, né? Ficou evidente aí que, né, assim, claro que eu imagino, né, que barato também não ficou para o sujeito, né? Quer dizer, só de ter a sua exposição, né, porque você vê, na própria matéria aqui aparece o nome do cara, né? Lincoln Rossi da Silva Vigini. Eu vou repetir porque tá público aqui, tá na matéria, não tem problema nenhum. Segredo de justiça, né? Oi? Não é segredo de justiça? Não é Então, segredo pode de falar. justiça, exatamente. Então, tá aí, né? Então, no mínimo, o sujeito já sofreu uma exposição, né? Por conta da situação aí, a que ele mesmo se submeteu. Agora, é evidente que nós estamos falando aqui, né? Fosse uma outra situação, né? Um empregado, como você citou aí, né? Qualquer um que esteja submetido às regras da CLT, né? E num horário de expediente, estiver ali, obviamente, fazendo uma atividade que qualquer que seja, mas que esteja fora das suas atribuições funcionais do trabalho, vai estar sujeito a algum tipo de penalização. Então, professor, mas será que já não é uma prática que já vem praticando no meio deles lá há muito tempo? E aí, como eu acabei de falar assim,
os próprios colegas dele não aplicou lá o perdão tácito. Aí já, então, mas aí já é outra questão, né? Se o fato vamos supor que seja, então, uma situação praticada já seja comum a situação. Eu acho que não é, tá? Eu já posso afirmar que não é essa a realidade, porque eu conheço juiz, conheço promotores e, enfim, qualquer um de nós aqui, né? Partindo do bom senso, do mero bom senso, a gente sabe que isso não é o comum, não é o normal, né? Das pessoas dali durante o trabalho, eventualmente ficar fazendo outras coisas. Não digo só ir ao motel, não. Pode ser qualquer outra coisa. Né? Tem aquela de meio-dia, né? De meio-dia todo mundo sabe que tem, né? Na hora do almoço, ali, na hora do intervalo, né? Então, enfim, é um momento que você dá uma relaxada. Cada um vai escolher a maneira melhor de fazer isso. Né? Não tem problema nenhum com relação a isso. Né? Agora, o que deixa, às vezes, um pouco surpreso é que, pela história, não era bem assim. Né? Por isso que o processo demora, meu Deus do céu, tanto. Pois é. Por que demora tanto, né? Está aí a explicação. Uma das explicações pode ser essa. Né? Agora, o principal é isso. Né? Assim, a ideia, o exemplo que eu queria demonstrar é justamente isso. Vamos pensar sobre qualquer outra área da nossa vida, da nossa relação humana. Né? Muitas das vezes nós formamos uma ideia sobre uma determinada coisa, de uma determinada situação, mas aquela situação é totalmente diversa do que é a realidade. Né? A gente idealiza, a gente se ilude mesmo, a palavra é essa, né? A gente cria ilusões sobre determinados fatores, e quando somos nós quem estaremos envolvidos e inseridos naquela realidade, nossa posição muda. Né? A posição muda totalmente. Né? Como eu falei, eu sou advogado criminalista, e todo mundo pensa assim, porque advogado criminalista é advogado de bandido, você advoga para bandido, né? Então você acha que eu sou advogado de bandido, né? Até a casa cair do outro lado da pessoa, né? Até você receber uma notificação lá da polícia e alguém falar, vem aqui na delegacia porque o senhor precisa prestar um esclarecimento. Já aconteceu, quantas vezes já aconteceu comigo, de eu receber lá uma mensagem, um contato, né? Ô, doutor, vem me acompanhar aqui na delegacia. Nossa, mas o que aconteceu, meu amigo? E aí você vai ver, né? A situação das mais diversas possível, né? Ou seja, pode acontecer com qualquer um, né? Você, se precisar, ir à delegacia. De repente, alguém te acusa de alguma coisa que você nem imagina que você possa ter feito, né? E aí eu pergunto, quem que é o bandido agora? Quem que é o bandido, né? E aí você está lá sendo chamado para defender uma pessoa que está sendo acusada de um crime. Esse é o bandido. Que pode não ser, obviamente muitas vezes não é. Né? Então, um advogado criminalista, ele não é advogado do bandido, ele é advogado do direito. Eu não defendo o criminoso, eu defendo a lei, eu defendo a norma. Inclusive para quem, eventualmente, esteja, obviamente, sendo falsamente acusado. Inocentemente está sendo envolvido numa situação. E você tem que ter alguém ali, então, para se livrar dela. Né? Aí aquela imagem do advogado, né, defensor de bandido, vai mudar completamente. E a imagem da pessoa que pensava dessa maneira, né, nossa, bandido bom é bandido morto, de repente a pessoa é que se torna, entre aspas, quem está sendo acusada de ser bandido. Né? E aí a sua posição vai mudar. Né? Ou o seu filho, ou a sua esposa, ou o seu parente qualquer, vai ser acusado de crime. E aí? Né? Tem uns certos políticos aí, que eu não preciso citar o nome, que foi eleito com esse discurso. Bandido bom é bandido morto. Não é? Porque o bandido é isso, o bandido é aquilo, tem que ter cadeia, não tem que ter perdão, é cacete no bandido, é pau no réu, indúbio no do réu. Agora tem filho sendo acusado de crime. E quando chega lá... Tem a esposa sendo acusada lá, tá procurado. de crime. Exatamente. Né? Vamos lá, gente. Mais alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Alguma participação? Oi, professor. Diga. Fala alto que tá baixo o seu volume. Melhorou? Melhorou. Tá. É que eu só vim falar sobre meio que a mídia tá ajudando a gente, né? Porque tinha um senhorzinho que ele
não estava conseguindo vender as plantas dele por causa do corona. Aí teve uma mulher que meio que ela viu a situação dele e tirou uma foto falando que ele estava entrando em crise, que estava entrando à falência e postando nas mídias. Aí meio que teve uma interação social e que ajudou, né? Ele agora ele tá vendendo super, ele conseguiu sair, agora vendeu tudo, esgotou. Aí só queria só dizer que, né, que tá ajudando, que uma interação ótima que tá tendo, que teve, né? Através do código, assim. Também tem isso, né? Que a questão é um tema que é importante para a gente poder entender também toda essa temática que nós estamos estudando, que é um meio que nós estamos, que hoje em dia se tornou mais comum, né? Ou seja, do telégrafo lá de, sei lá, de 200, 300 anos atrás para as redes sociais hoje em dia, né? Uns aplicativos aí, os TikToks da vida, né? Então, legal que você está agora, estou te vendo, eu já sei com o que eu estou falando, tá vendo? Essa interação é importante por conta disso, né? Como que isso amplia as possibilidades de comunicação, né? Um senhorzinho como esse, imagina, às vezes ele, sei lá, se for um pouco mais humilde, um pouco mais velho, ele nem tem muito conhecimento de como usar um celular, como usar uma rede social, mas vem alguém que vê isso, se coloca no lugar dele, isso é importante também, né? Porque na nossa forma de comunicação a gente tem sempre que lembrar disso, eu já falei isso em aulas anteriores, né? A gente tem que muitas das vezes nos colocar no lugar da outra pessoa, né? E tentar entender o que ela pensa, por que ela pensa, como ela pensa. E por isso todos esses fatores que eu mencionei hoje aqui também. Quando ela faz isso, nossa, aquele senhorzinho ali podia ser eu. Podia ser eu no lugar dele. E o que eu gostaria que fizessem por mim? Aí você vai lá e ajuda, né? Gera essa rede de comunicação, né? E se ele tinha ali, por exemplo, vendia verduras, que você falou, né? Verduras? Plantas, ele vendia plantas. Plantas, sei lá, flores ou coisas do tipo, né? E se ele vendia ali 5, vou chutar aqui, mas 5 rosas por dia no bairro, ali no local onde ele estava, a partir do momento que você cria um videozinho, um TikTok, um YouTube, alguma coisa do tipo, passa a ser visto por milhares de pessoas, né? E a comunicação, que entre aspas seria a forma de comunicação por vídeo e tudo mais, se amplia totalmente. E isso vai impactar, claro, no trabalho dele, nas vendas, no dinheiro, né? Que a pessoa está lá recebendo, né? E muda a vida da pessoa por conta disso, né? Então, realmente, aí sim, é a importância do meio, dos instrumentos, dos aparelhos, das redes utilizadas para isso. Mas aí eu reforço o que nós falamos hoje, né? Vejam, por trás de tudo isso existem pessoas, sujeitos, indivíduos, né? Pode ter outras pessoas que olhariam para esse velhinho aí, para esse senhor, e falar, não é problema meu, né? Ele que se vire, eu quero cuidar da minha vida, deixa ele lá. Não, ele está vendendo aí, sei lá, as plantas dele, estamos em pandemia, mas ele que vai lá pedir ajuda para o governo, né? Às vezes joga a culpa para o governo, né? Isso aí é responsabilidade do governo, não é minha, não é de ninguém, né? E por aí vai. E tem o outro lado também. Nós vamos encontrar pessoas, e até hoje mesmo podemos pensar nisso, de achar que tudo também é coisa do governo, né? Tudo depende do governo, depende do presidente, do prefeito, do governador, são eles os responsáveis por tudo na nossa vida, né? Esquece da nossa contribuição também, né? Daí todos esses fatores que nós temos falado aí da importância, mas muito bom você ter citado esse exemplo aí. Obrigado. Quem mais gostaria de falar, participar? Perguntas? Entenderam aí? Vou dar uma dica aqui, mais ou menos no final da aula, pessoal. Tentem depois retomar aí, é importante que vocês estudem, né? Como que cada uma dessas teorias, né? Elas se caracterizam, tá? Vão destacando depois nas anotações do caderno, depois no livro, que os exercícios, a gente vai começar depois a aplicar os exercícios, né? E as avaliações, elas vão cobrar isso de vocês, saber a diferença de uma para outra, né? É importante depois, isso está muito claro, por isso que eu estou perguntando. Se tiver alguma dúvida,
Ah, professor, eu não entendi esse negócio de ideologia. Não entendi esse negócio de psicanálise. Importante depois, se não for agora, né, vocês trazerem essas dúvidas para não ter problema. Beleza? Mais alguém? Seu Raimundo, gostou de usar a câmera aí? Não gostei muito, mas gostei. Não gostou muito, mas gostou. Tá bom, pode usar sempre. Tá bom, mas tá ruim. Tá certo, tá certo. O senhor sabe que essa questão de ser bonito ou ser feio, isso depende muito de cada um, né? Então, assim, né? Uhum. Tem gente que gosta do branco, tem gente que gosta do preto, tem gente que gosta do azul, do amarelo e por aí vai. Né? Verdade. É isso aí. Né? Tá bom. Gente, então, muito obrigado por hoje. Vamos dar encerramento aqui na nossa aula. Agradeço mais uma vez a presença de todos e a participação daqueles que puderam participar, né? E semana que vem estaremos de volta. Bom final de semana para todos e todas. Estudem aí, abram esse AVA, pegam os livros e em breve, como eu disse, as aulas estarão disponibilizadas também, as anteriores, né? Então, quem quiser pode rever, né? Fazer as revisões aí. E assim nós seguimos aí para as próximas semanas. Tá bom, gente? Obrigado. Até mais. Até a próxima aula. Eu que agradeço, professor. Obrigada. Tchau. Até, professor.